Imagine que você está sentado embaixo de uma macieira, olhando para o céu, e de repente, uma maçã cair na sua cabeça. Para a maioria das pessoas, isso seria só uma dor de cabeça. Mas para um jovem inglês chamado Isaac Newton, esse momento simples abriu uma das maiores portas da ciência de todos os tempos. Hoje a gente vai conhecer a vida de um dos maiores gênios que já existiu no mundo. Um cara que, sem computador, sem calculadora e sem internet, conseguiu descobrir as leis que governam o universo inteiro. Isaac Newton nasceu no dia 25 de dezembro de 1642, no Natal, numa pequena fazenda na Inglaterra chamada Woolsthorpe. E olha, o começo da vida dele foi muito difícil. Ele nasceu tão pequenininho e fraco que dizem que cabia dentro de uma caneca. O pai dele tinha morrido antes mesmo de ele nascer. E quando Newton tinha só 3 aninhos, a mãe se casou de novo e o deixou para ser criado pelos avós. Esse abandono deixou marcas profundas nele. Newton cresceu sozinho, quieto e obcecado por livros e inventos. Na escola, era um aluno comum. Mas em casa, ele construía moinhos de vento de brinquedo, relógios de sol e lanternas. A cabeça curiosa já mostrava o que estava por vir. Com 18 anos, ele entrou na Universidade de Cambridge. E foi lá que tudo mudou. Em 1665, uma terrível pandemia tomou conta da Inglaterra, a Grande Praga de Londres. A universidade fechou e Newton foi obrigado a voltar para a fazenda da família. Para qualquer outra pessoa, seria uma pausa chata. Para Newton, foram os 2 anos mais produtivos da história da ciência. Sozinho no campo, sem nada para fazer, ele desenvolveu 3 das maiores ideias da humanidade ao mesmo tempo: as bases do cálculo matemático, a teoria das cores da luz e os fundamentos da gravitação universal. Tudo isso em menos de 2 anos. Newton chamou esse período de seu ano milagroso. E realmente foi. Em 1687, Newton publicou o livro mais importante da física de todos os tempos, chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse livro, ele apresentou as 3 leis que explicam como tudo se move no universo. A primeira lei diz que um objeto parado fica parado, e um objeto em movimento continua em movimento, a menos que uma força apareça para mudar isso. Sabe quando você está num ônibus e ele freia de repente e seu corpo vai para frente? É exatamente isso. Seu corpo queria continuar em movimento e o freio não avisou para ele parar. A segunda lei explica a relação entre força, massa e movimento. Quanto mais pesado um objeto, mais força você precisa para movê-lo. É por isso que empurrar uma bicicleta é fácil, mas empurrar um caminhão é quase impossível. A terceira lei é a mais famosa. Para toda ação, existe uma reação igual e contrária. Quando um foguete solta gás para baixo com força, esse gás empurra o foguete para cima com a mesma força. Sem essa lei, não existiria programa espacial, não existiriam satélites e o GPS do seu celular não funcionaria. Mas a descoberta mais impressionante de Newton foi a lei da gravitação universal. Antes dele, as pessoas achavam que o céu seguia regras completamente diferentes das regras aqui na Terra. Newton percebeu que não. A mesma força que puxa a maçã para o chão é a mesma que segura a Lua orbitando a Terra, e a Terra orbitando o Sol. Todo objeto no universo atrai todo outro objeto. Quanto maior a massa, maior a atração. Quanto mais longe, menor a atração. Simples assim, e ao mesmo tempo, imenso assim. E aqui tem um detalhe incrível. A Lua não cai na Terra porque ela está se movendo muito rápido para os lados. Ela cai o tempo todo, mas como a Terra é redonda e ela está em movimento, ela fica girando ao redor do planeta para sempre. É uma dança gravitacional perfeita. Newton também descobriu que a luz branca não é pura. Ele pegou um prisma de vidro, colocou a luz do sol passando por ele e viu todas as cores do arco-íris aparecendo do outro lado: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta.
A luz branca é a mistura de todas essas cores juntas. Essa descoberta foi o ponto de partida para a óptica moderna, para as câmeras, para os óculos e para os lasers. Além disso, Newton inventou o cálculo matemático. Ele precisava de uma ferramenta que ainda não existia para calcular o movimento dos planetas. Então ele simplesmente criou essa ferramenta. O cálculo que estudantes do mundo inteiro aprendem hoje na universidade foi Newton quem inventou. E para completar, ele também criou o telescópio refletor, que usa espelhos para ampliar imagens do espaço. Esse mesmo princípio é usado nos maiores telescópios do mundo até hoje. Isaac Newton morreu em 31 de março de 1727, com 84 anos, e foi enterrado na Abadia de Westminster, ao lado dos maiores heróis ingleses. Mas o legado dele não está em nenhum túmulo. Está em cada foguete que decola, em cada ponte que foi construída, em cada satélite que passa sobre nossas cabeças agora mesmo. A física que Newton criou dominou a ciência por mais de 200 anos. Até que Albert Einstein, no século XX, veio expandir ainda mais o que era possível entender sobre o universo. Mas o próprio Einstein reconhecia. Ele estava de pé nos ombros de Newton. A história de Isaac Newton nos lembra que a curiosidade é o maior poder que um ser humano pode ter. Ele nasceu pobre, foi abandonado, viveu uma pandemia, e mesmo assim encontrou tempo e silêncio para olhar para o mundo e perguntar: por que as coisas são assim? E essa pergunta simples mudou tudo. Se uma maçã pode mudar o mundo, imagine o que a sua curiosidade pode fazer.